Para que a gente possa falar sobre os métodos iterativos para a resolução de sistemas lineares, a gente precisa dar uma revisada, uma relembrada sobre o conceito de normas de vetores. Então, a gente lembra que, na verdade, a norma de vetor nada mais é do que uma função que toma um vetor do Rn e atribui isso um valor real, que satisfaça as seguintes condições. Primeiro, a norma de qualquer vetor é sempre maior ou igual a zero para qualquer vetor que eu tomar do Rn. E a norma do vetor é zero se e somente se o vetor é o vetor nulo. Novamente, aqui a gente está fazendo um abuso de notação, né? Indicando o zero como sendo, na verdade, o vetor nulo, que seria aqui representado da forma tradicional, como 0,0000000 transposto. Tá? Além disso, ela deve satisfazer a chamada desigualdade triangular, ou seja, a norma da soma de dois vetores é menor ou igual à soma das normas dos dois vetores, para todo x e y pertencente ao Rn, e a norma de um vetor multiplicado por uma constante real é igual ao módulo da constante real vezes a norma do vetor. Observe que aqui a gente está diferenciando o conceito de módulo do conceito de norma, né? Então, o módulo aplicado a valores reais, a norma aplicada aos vetores do Rn. Então, qualquer função que satisfaça essas três condições é uma norma de vetor e pode ser usada independente do que a gente precisa, ou seja, você não precisa ficar restrita à chamada, por exemplo, norma euclidiana, que é a mais tradicional. Tá? Essas são as condições mínimas para que seja uma norma e que a gente possa utilizar, então, na definição dos chamados métodos iterativos. Aqui tem um exemplo, né? Um exemplo de normas, na verdade é uma classe de normas, porque há diversas normas estabelecidas aqui, considerando o seguinte, que o meu vetor x tem componentes x1, x2 até xn, então a norma P desse meu vetor x vai ser dada pela pésima potência, né? Pésima potência da soma das potências P's das minhas componentes em módulo, né? Então, se você considerar, por exemplo, quando P é igual a 1, eu tenho a chamada norma 1, que é a norma da soma, então vai ficar módulo de x1 elevado a 1, mais módulo de x2 elevado a 2, mais módulo de xn elevado a 1, né? Tudo isso elevado a 1 sobre 1, ou seja, a 1. Então, essa aqui define uma norma, a chamada norma P. A gente não provou aqui que isso aqui é uma norma, né? Não provamos que satisfaz aquelas condições. Então, fica como exercício aqui para vocês provarem que para qualquer P, essa norma aqui, essa função, satisfaz o conceito de norma. Se P for igual a 2, então eu vou ter os módulos das componentes ao quadrado. Como o quadrado é sempre positivo, porque é par, então eu posso simplesmente eliminar o módulo. Então fica x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais xn ao quadrado, elevado a meio, que é a raiz quadrada. Essa é a nossa tradicional norma euclidiana. Um caso mais extremo, aí poderia ter para P igual a 3, P igual a 4, P igual a 5, também definiriam normas, né? É o caso em que P é infinito. E quando P é infinito, isso vai resultar na chamada norma infinito, que é a maior componente do meu vetor correspondente. Para a gente entender como isso acontece, né, vamos pegar aqui a definição de norma P e vamos fazer algumas operações aqui. Então eu tenho a minha norma P, então a minha norma P do vetor x, ela é definida por módulo de x1 elevado a p, mais módulo de x2 elevado a p,
mais módulo de xn elevado a p, tá? Tudo isso elevado a 1 sobre p. Para simplificar a notação, bom, aqui eu tenho uma quantidade finita de termos de x, porque o meu x está no xn, e n é finito. Então, eu posso considerar, por exemplo, aqui, que um desses caras é o maior deles, né? Vamos supor que o certo xk seja maior do que, maior ou igual, né? A módulo de xi, tá? Para todo i de 1 a n. Ora, se esse xk é maior que todo mundo, eu vou tirar esse xk em evidência. Então, essa expressão aqui, ela pode ser escrita como módulo, vou deixar aqui um colchete, né? De xk elevado a p, que multiplica x1 em módulo sobre xk em módulo ambos elevados a p, mais x2, xkp, mais assim por diante, módulo de xnp sobre xk elevado a p. Ok? Ora, mas acontece que os xi são sempre menores ou iguais a xk, então significa, isso aqui é equivalente a dizer que módulo de xi sobre xk é menor ou igual a 1, né? Menor ou igual a 1. Isso significa que, quando eu considero aqui, opa, faltou terminar aqui, né? 1 sobre p, tá bom? Eu considero essa expressão, eu vejo primeiro o seguinte, bom, a raiz desse produto é o produto das raízes, então a raiz vai cancelar aqui, isso aqui vai ficar exatamente o meu maior elemento. E aqui dentro são componentes que são menores ou iguais a 1, né? Eventualmente, o que a gente vai ter é um desses caras aqui é igual a 1, né? Um ou mais elementos disso aqui pode serem menores do que 1. Então, se eles forem menores do que 1, quando eu faço a minha potência, né? Então, eu vou ficar aqui, ó, porque vai ficar x1 sobre xk elevado a p, mais, né? Assim por diante. O xk que vai ser 1, mais, assim por diante, o xn sobre xk sobre p maior que 1, elevado a 1 sobre p. Então, o que a gente tem é, no pior caso, todos esses caras aqui vão ser 1. Se algum deles for menor do que 1, isso aqui vai para 0 quando o p vai para infinito, tá? Então, esses caras todos aqui, se todos forem 1, o que vai acontecer no pior caso é ele tender para n, porque eu vou ter n componentes. Mas aqui está elevado a 1 sobre p, então eu tenho uma constante elevada a 1 sobre p quando o p vai para o infinito, essa constante vai para 1. Portanto, quando eu tomo o limite, faço p ir para infinito, ou seja, quando eu tenho a norma infinito, eu tenho exatamente o meu xk, que é a maior componente dos meus xis, com i variando de 1 a n. Por isso que a norma, a norma infinito, ela também é uma norma p, tá? Com p igual a infinito. Essa é a chamada norma do máximo. Então você observa que qualquer uma dessas três normas, elas funcionam de forma equivalente, né? Existe um teorema que estabelece que você, dado duas normas reais, você sempre pode estabelecer ou existir constantes de forma que uma é menor ou igual à outra, tá? Então elas são equivalentes do ponto de vista funcional. Qual é a vantagem do ponto de vista numérico? A vantagem do ponto de vista numérico é que, por exemplo, calcular a soma dos módulos é muito mais fácil computacionalmente do que calcular a norma euclidiana.
E da mesma forma, calcular o máximo dos módulos é ainda mais simples do que calcular a norma 1, por exemplo, que é a norma da soma. Tá? Mas qualquer uma delas podem ser usadas do ponto de vista dos métodos iterativos. É claro que nós vamos preferir essa norma aqui, porque ela é a mais simples do ponto de vista funcional, é que eu preciso fazer menos contas. Bom, dito isso, relembrado essa questão das normas, a gente pode então trabalhar com a ideia dos chamados métodos iterativos. Os métodos iterativos seguem o mesmo princípio do que a gente tinha para as funções, os métodos iterativos para encontrar zero de funções. Ou seja, a ideia lá era que eu obtivesse aproximações a partir de uma função de interação, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu vou ter uma função de interação, eu tenho uma aproximação para a minha função, e vou aplicar nessa função de interação e vou obter uma nova aproximação para o meu sistema linear. A grande diferença é que agora eu estou lidando não mais com números, mas com vetores. Então, quando eu tenho um vetor x, eu sei que ele tem componentes x1, x2, até xn. Então, eu não posso mais utilizar esse índice embaixo para indicar posição de interação, né? Por isso que a gente vai indicar o x, a posição de interação em cima, né? Tá? xk e dentro de parênteses. Por quê? Para não confundir com potência, tá? Então, isso aqui indica a iteração, significando também que cada uma dessas componentes também pode ser uma componente associada à késima interação. Opa! A késima interação, tá? Essa é a notação que a gente vai usar para interação. Então, do ponto de vista de interação, de métodos de sistema, a gente vai ter xk mais 1 igual a psi da interação anterior. Bom, então vamos repetindo aqui a ideia. A ideia, de novo, é gerar uma sequência infinita de aproximações. A sequência deve convergir para a solução do sistema linear. A resposta vai ser obtida quando a aproximação da sequência tem a precisão desejada. E, novamente, essa ideia de precisão aqui é um pouco confusa, né? Porque a gente sabe que nos métodos iterativos a gente não tem realmente precisão, mas apenas variação relativa entre duas soluções, seja a desejada. Tá? Como eu gero uma sequência, né? Então, se eu tenho um sistema linear AX igual a B, para obter a equação de interação, eu devo transformar esse sistema de alguma forma em uma equação de interação que também é linear, tá? Então eu faço um processo com esse sistema e transformo exatamente nessa matriz. Então é o caso quando a gente toma, por exemplo, isso sempre existe? Sempre, né? Basta tomar aqui B igual a identidade menos a matriz A e G igual a B. Se você fizer isso, você vai chegar aqui, ó, identidade menos a matriz A vezes x mais b, tá? Então, fazendo aqui a multiplicação, eu vou ter o vetor x menos ax mais b. Então, vai cancelar o x, eu vou chegar em ax igual a b. Então, você vê que eu voltei para o meu sistema original. A ideia, novamente, é sempre procurar um ponto fixo dessa equação de interação. Então, você vê que esse aqui vai fazer o papel da minha psi, tá? Esse vai fazer o papel da minha psi. Então, dado uma aproximação inicial x0, você vai definir uma sequência de aproximações, multiplicando a minha matriz B pelo vetor xk e somando o meu vetor g. A gente vai ver mais para frente
como obter as diversas equações de interação, dependendo do método que a gente estiver utilizando. Bom, como a gente sabe acerca da convergência, né? Então, eu tenho aqui, se eu tenho uma sequência de vetores, eu vou dizer que a sequência converge para o vetor x barra, se o limite quando k vai para infinito da minha sequência de aproximações, menos o meu vetor de convergência, né, onde que ele converge, em norma, desculpa, for igual a zero. Então, você vê que a norma aqui é que permite definir a distância entre as duas aproximações. Por isso que norma tem um papel fundamental nos métodos interativos para sistemas lineares, já que eu estou trabalhando com soluções que são vetores. Então, eu preciso definir quão próximo está uma aproximação da sua solução. Tá? Se você tiver, então, uma sequência dessa, você tem que ter garantias que se xk converge a x, quando k vai para infinito, então x é a solução do sistema linear. Tá? Bom, a gente viu que métodos iterativos, eles geram uma quantidade enorme de aproximações e a gente pode continuar isso infinitamente. Então, eu preciso ter algum motivo ou uma forma que defina um critério de parada. E o critério de parada aqui é, novamente, a variação relativa. O que era a variação relativa quando a gente trabalhava com funções de uma variável apenas, né? Então, a gente tinha, na verdade, que tomar o elemento, como aqui eram valores, a gente usava índices, né? xk sobre xk mais 1, tudo isso em módulo menor do que epsilon. Para vetores é semelhante, só que agora, em vez de usar o módulo, eu vou estar usando normas. Então, eu vou pegar a aproximação xk mais 1 do vetor, menos a aproximação de xk, vou usar a norma infinito, porque é mais fácil de ser calculada, mas qualquer norma funcionaria, tá? Dividido pela norma do xk mais 1, também a norma infinito. Se isso for menor do que o valor dado, então a variação relativa é pequena, portanto, eu vou assumir que eu estou numa condição de parada da minha sequência. Observe que, relembre que isso aqui, da onde que veio essa ideia de analisar a variação entre dois termos? Do fato de eu ter que ter este limite aqui. Se eu tenho o limite desses caras tendendo a zero, então esses xk's, eles vão se aproximando cada vez mais do x barra. Então, dois termos sucessivos da minha aproximação, eles estão relativamente próximos um do outro. Portanto, a sua diferença também tende a zero. Então, é justamente isso que a gente busca quando pega uma variação relativa suficientemente pequena. Ou seja, se a variação é pequena, é porque eu devo estar me aproximando da solução do sistema. Então, eu paro a minha variação relativa. Isso não quer dizer que o meu erro é menor do que o epsilon dado. Bom, dito isso, a gente já sabe que como fazer as interações, a gente já sabe como parar as interações. O que a gente precisa agora é definir as equações de interação, né? Como eu crio, como eu defino essas equações de interação. Então, a gente vai considerar agora o chamado método de Jacobi-Richardson. O método de Jacobi, ele consiste na seguinte ideia. Dado que eu tenho um sistema linear, então vou considerar aqui um sistema linear 3x3, para ficar mais simples, né? Em que os elementos das diagonais são todos não nulos. Tá? Se algum deles for nulo, eu posso trocar as equações de lugar, né? Para eventualmente garantir que a diagonal seja não nula. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma dessas equações aqui e vou isolar o elemento da diagonal. Tá? Então, refazendo isso aqui, ó, isolando x1, x2 e x3, eu vou ficar exatamente com B1
menos essa parte toda dividido pelo A11, né? É o que eu tenho aqui, ó, B11 menos essa parte toda dividido pelo A11, já que o A11 é diferente de zero. Depois, a mesma coisa no x2, então vai ficar B2 menos essa parte esta dividido pelo A22, né? Então, eu tenho aqui B2 menos a parte que vem antes da diagonal e a parte que vem depois da diagonal, dividido pelo A22. E, finalmente, vou isolar o x3, aqui só tem a parte que vem antes da diagonal, então vai ficar B3 menos essa parte dividido pelo A33, tá? Então, eu tenho essa equação aqui. Agora, dado que eu tenho essas três equações que são equivalentes àquela, eu vou tomar estas equações como sendo equações de iteração. Então, eu vou colocar o índice do lado de todos os x que estão do lado direito, eu vou colocar como sendo o índice k. E do lado esquerdo, eu vou colocar como sendo do índice k mais 1. Né? Portanto, eu fiquei agora aqui com as seguintes equações. Essas equações agora são equações de iteração, né? Porque eu jogo valores anteriores e obtenho uma nova aproximação para o x1. Jogo valores anteriores de x2 e x3. Jogo os valores anteriores de x1 e x3 e encontro x2. Jogo valores anteriores de x1 e x2 e encontro o novo x3. Tá? Então, isso forma uma equação de interação e esse é o chamado método de Jacobi. Simples desse jeito, né? De forma geral, como que isso se resume? Se eu tenho um sistema n por n, eu vou isolar cada uma das equações, supondo que os elementos da diagonal são não nulas. Então, cada equação de interação vai ter esse formato aqui, ó. É o elemento constante, o BI, né? Menos os elementos que vêm antes da diagonal, né? A soma de todos os elementos que vêm antes da diagonal, menos todos os elementos que vêm depois da diagonal, dividido pelo elemento da diagonal. Ok? Bom, lembrem sempre que essas equações que a gente coloca aqui são simplesmente equações que podem ser usadas para a implementação computacional do método de Jacobi, né? Então, isso facilita a sua implementação para cada I. Mas do ponto de vista prático, da resolução de exercícios manual, como a gente está fazendo, é claro que não faz muito sentido trabalhar com essas equações. Você não precisa decorar essas equações. Você pega simplesmente o seu sistema linear e isola os elementos da diagonal, tá? Isso é suficiente para você resolver o seu método iterativo. Nós podemos também escrever essas equações aqui como o método... Deixa eu ver aqui onde que está a equação, né? Que a gente colocou aqui na frente. Esse formato aqui, ó, a gente pode colocar ela nesse formato, tá? E como a gente faz isso? Da seguinte forma, vamos considerar aqui, ó, uma divisão da matriz A em 3 partes. Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha matriz A e vou dividi-la da seguinte forma. A parte inferior, eu vou colocar na minha matriz L e vou completar o restante com 0 para formar a matriz L. A diagonal, desenhista. Eu vou pegar a diagonal para jogar numa matriz, tá? Essa vai ser a minha matriz D e o restante vai ser 0. E finalmente eu tenho aqui a minha matriz superior, que vai ser a minha matriz U. A parte superior, o restante vai ser 0, essa vai formar a matriz U. Isso é o que está dizendo essa definição aqui, tá? Ou seja, a minha matriz A é exatamente a matriz inferior, a matriz D e a matriz U, tá? O que significa isso por meio de um exemplo? Vamos fazer aqui, ó. Se eu tivesse uma matriz A aqui que fosse 1, 2, 5, 3, 4, 7, 1, 3, 2. Então, significa que a minha matriz L seria o restante 0, né? E aqui seria 3, 3 e 1. A minha matriz D seria 1,
4, 2 e o restante 0. E a minha matriz U seria a parte superior aqui. Então, seria 0, 2, 5, 0, 0, 7, 0, 0, 0, tá? Essas são as matrizes LDU. Se você somar as três matrizes, você volta para a sua matriz A, tá? Então, essa é a decomposição ou a separação da A na soma de três matrizes. Então, se você escreve a A dessa forma, você pode reescrever todas as equações de interação, que são dadas por essa expressão aqui, ó, tá? Para cada I, dessa forma. Ou seja, eu tenho exatamente a matriz inversa diagonal, né? Então, a diagonal inversa é o inverso dos elementos da diagonal. Então, são esses caras que vão aparecer aqui, ó. Esses fatores aqui é o inverso da diagonal, tá? Essa aqui é a minha matriz L multiplicado pelo vetor x. E essa aqui nada mais é do que a minha matriz U multiplicado pelo vetor x. Portanto, o que eu tenho aqui é exatamente isso, ó. Essa parte aqui é a minha diagonal, né? A matriz L e a matriz U, mas a diagonal vezes o vetor constante B. Então você vê que a gente conseguiu reescrever a equação como a equação naquele formato xk mais 1, b de xk mais g, tá? Bom, isso aqui não é tão importante para nós do ponto de vista prático. O que interessa para nós é a transformação disso aqui no método de Jacobi. Então vamos tentar ver agora aqui um exemplo, tá? De aplicação. Bom, antes de ver um exemplo, a gente precisa definir o chamado critério de convergência. O critério de convergência é constituído de duas possibilidades. Esses critérios de convergência são do tipo se então. Se satisfaz o critério de convergência, converge. Se não satisfaz, eu não sei nada. Eu preciso testar para ver. Então, do ponto de vista prático, o que normalmente se faz quando implementa o método de Jacobi é resolve a matriz, resolve o sistema e estabelece um número máximo de iterações que são aceitáveis. Se dentro desse prazo de número máximo de iterações não houver convergência, então a gente não resolve o sistema, porque provavelmente ele não é possível de ser resolvido pelo método de Jacobi, tá? Mas como há sempre um interesse em saber se há ou não convergência do método, a gente pode então definir o critério de convergência da seguinte forma. O que você faz é dividir os elementos no chamado critério das linhas. Você pega a sua matriz, divide pelos elementos da diagonal em módulo, tá? E faz a soma percorrendo todas as colunas da minha matriz. Então, por exemplo, se eu tomar aqui, ó, aquele exemplo que a gente fez aqui, ó, 1, 2, 5, 3, 4, 7, né? Vou voltar ali atrás. Então, se eu tenho aqui 1, 2, 5, 3, 4, 7. Deixa eu mudar um pouco aqui a minha matriz. Meu 3 aqui não ficou legal, não, né? 1, 2, 5, 3, 7. Vou mudar um pouco aqui. 3, 7, 4, 2, 5, 3. Então, como que você faz para calcular isso aqui? Você calcula da seguinte forma. Você ignora a diagonal, tá? E considera simplesmente os elementos fora da diagonal dividido pela diagonal. Então, o que você está considerando aqui é como se aqui fosse um zero, ou se não existisse, né? Não importa. Aqui é 2 sobre 1 que vai dar 2, 5 sobre 1 que vai dar 5. Aqui é 3 sobre 7. Aqui não interessa porque é diagonal, e 4 sobre 7. Então, eu dividi os elementos da linha pelo elemento da diagonal. Aqui é 2 terços, aqui é 5 terços, aqui não interessa.
Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar os valores da linha, ignorando a diagonal. Então, 2 5 aqui vai dar 7. 3 sétimos mais 4 sétimos vai dar 7 sétimos, que é 1. E aqui eu tenho 2 terços mais 5 terços, vai dar 7 terços. Essas somas aqui eu vou tomar sempre o maior valor. Então, o maior valor aqui é 7. Como o maior valor é maior do que 1, ele não satisfaz o critério das linhas. Portanto, como ele não satisfaz o critério das linhas, eu concluo então nada. Ou seja, eu não sei se o método converge ou não. O método, o critério das linhas, ele só funciona no tipo C então. Se satisfaz o critério das linhas, converge. Se não satisfaz, eu não sei. Então eu preciso testar. Ou aplicar o método das colunas, né? O critério das colunas é semelhante a isso aqui, só que agora eu faço por colunas. Então, eu ignoro a diagonal, divido os elementos abaixo pelo valor da diagonal. Então, aqui vai dar 3, aqui vai dar 2. Ignoro a diagonal, 2 sétimos, 5 sétimos. E aqui divido pela diagonal, dá 5 terços e 4 terços. Ignoro a diagonal. E agora eu faço a soma pela diagonal, pela coluna. Então, vai dar 5. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 9 terços, 3. Então, o maior valor aqui é 5. Não satisfaz de novo o critério das colunas. Portanto, eu não posso afirmar nada sobre a convergência do método. Tá? Bom, acho que tem um exemplo aqui de cálculo um pouco mais que satisfaz o critério das colunas, né? Vamos ver aqui na frente, depois a gente volta para isso. Esse é o sistema que a gente vai resolver, né? Então, se você pegar aqui a matriz correspondente, olha lá, a gente tem aqui exatamente 10, 2 e 1, 1, 5 e 1, 2, 3 e 10. Então, se você pegar aqui e dividir pelo elemento da diagonal, vai dar 2 décimos, 1 décimo. Aqui vai dar 1 quinto, não interessa esse, 1 quinto. Aqui vai dar 2 décimos, 3 décimos, não interessa esse. Quando eu faço a soma pela linha, dá 3 décimos, ou 0,3. Aqui dá 2 quintos, né, ou 0,4. E aqui dá 5 décimos, né, ou meio, que é 0,5. O maior valor desses é 0,5, que é menor do que 1. Então, ele satisfaz o critério das linhas. Portanto, esses sistemas eu tenho garantia de que vai convergir. Tá? Então, você vê a diferença. O critério das linhas ou das colunas, ele serve unicamente para te dar garantia absoluta de convergência. Tá? Não quer dizer que realmente, se não satisfazer, não vá convergir. Uma coisa importante também que acontece com o critério das linhas é o chamado a ideia de matriz diagonalmente dominante. Se a soma dos elementos, exceto a diagonal, for menor que o elemento da diagonal, ela é diagonalmente dominante. Se ela for diagonalmente dominante, então o método sempre converge, né? Isso é trivial porque basta dividir pelo elemento da diagonal. Como ela é diagonalmente dominante, isso aqui vai ser menor que 1 sempre, portanto, satisfaz o critério das linhas, é imediato. É o que acontece aqui, né? Ó, você pode observar que o elemento da diagonal é 10, é maior do que 2 mais 1. Soma em módulo, hein? O 5 é maior que 1 mais 1, que é 2. O 10 aqui é maior que 2 mais 3, que é 5. Como é diagonalmente dominante, ela vai satisfazer a convergência. Bom, dito isso, vamos agora fazer ou resolver esse sistema usando o método de Jacobi, né? Jacobi-Richardson. O método de Jacobi-Richardson, ele começa, bom, aqui tem um valor inicial que foi chutado, tá? E um epsilon dado, que eu quero 10 a menos 2. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é obter as equações de interação. Para obter as equações de interação, eu vou isolar os elementos da diagonal. É o primeiro passo do que eu preciso fazer.
Então, isolando aqui, ó, observe que eu passei, isolei o x1, então passei esses dois caras para cá e dividi todo mundo por 10. Já fiz a conta numérica aqui, 7 dividido por 10, menos 0,2 dividido por 10, menos 1 dividido por 10, x3. E já coloquei os índices também, importante indicar os índices, tá? xk mais 1 k mais 1 desse lado e k desse lado, porque é o método de Jacobi. Depois a gente vai ver que existem outros métodos que modificam isso. Então, por isso que é importante indicar sempre qual é o valor de interação. A equação do x2, mesma coisa, né? Vou isolar esse cara aqui. Então, vai ficar menos 8 menos x1 menos x3, todo mundo dividido por 5. Então, fazendo essa conta, dá menos 1,6 menos 0,2x1 menos 0,2x3. O lado de cá eu ponho o índice k, o lado de cá eu ponho o índice k mais 1. E, finalmente, eu faço a mesma coisa com a terceira equação. Então, eu tenho 6 menos 2x1 menos 3x2, todo mundo dividido por 10. Portanto, eu tenho 0,6 menos 0,2x1 menos 0,3x2. Índice k do lado direito, índice k mais 1 do lado esquerdo. Essas são as equações que eu vou trabalhar. Então, o que eu faço? Eu pego a minha aproximação inicial. Poderia ser tudo zero, por exemplo, tá? Mas por que eu não tomei tudo zero? Porque se eu tomar tudo zero nessas equações, o que acontece? Zero aqui, zero aqui, zero aqui, vai sobrar 0,7 menos 1,6, 0,6. Então, a aproximação inicial, eu já tomei exatamente o vetor constante que eu tenho aqui, para não começar do 0, 0. Então, eu pulei uma interação inicial a partir do 0, 0, tá? Então, dado esse ponto aqui, 0, 0, eu vou calcular o x1. Como eu faço? Eu vou substituir. O x1, 1 vai ser dado pela equação 0,7 menos 0,2x2, 0, menos 0,1 x3, 0. Vou pegar o valor de x2, 0, substituir aqui. Vou pegar o valor de x3, 0, substituir aqui. Fiz essa conta toda, usando aí duas casas de precisão, acho que eu estou trabalhando aqui, né? Trabalhando com 3 casas de precisão, tá? Então, nós temos exatamente 0,96. Depois, para calcular o x2, 1, menos 1,6, menos 0,2, o x1, 0 é 0,7, tá aqui. O x3, 0 é 0,6, tá aqui. Fiz a conta e obtive uma nova aproximação para o x2, 1, menos 1,86. Venho para cá novamente. Então, eu tenho o x3 vai ser dado por 0,6, menos 0,2x1, 0, menos 0,3x2, 0. Substituir o valor de x1, 0, que é 0,7, de x2, 0, que é menos 1,6, 0,94. Então, essa é a minha nova aproximação. Então, eu tinha essa aproximação aqui, que tinham 3 componentes, e agora eu tenho esta aproximação aqui, também com 3 componentes, com os novos valores. Observem aqui como é importante a gente diferenciar o ponto decimal da vírgula de separação de vetores, hein? Não vamos colocar vírgula, 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 vírgula aqui, senão vai ficar um absurdo, tá? A gente não vai saber aonde começa um número ou aonde termina outro, né? Então, ou a gente usa ponto no lugar dessa vírgula decimal, ou usa ponto e vírgula no lugar dessa vírgula aqui para separar o vetor, tá bom? Agora, dado que eu tenho x0 e calculei x1, qual foi a variação relativa entre esses dois? Lembra que a variação relativa, como ela é calculada? Ela é calculada usando a norma, né? Eu subtraio um vetor do outro. Então, subtrair um vetor do outro é tirar componente a componente. Subtrair esse desse, 0,96 menos 0,7, dá 0,26, que está aqui. Depois, menos 1,86 menos 1,6 dá menos 0,26. Está aqui. E, finalmente, eu tenho 0,94 menos 0,6 dá 0,34, que é esse componente aqui. Embaixo, eu tenho exatamente o próprio vetor x1. Aí, eu vou usar a norma infinito. A norma infinito é o maior valor em módulo, então eu não levo em consideração o sinal. O maior componente em módulo é esse aqui, então é 0,34. Viu como é fácil calcular a norma infinito?
A norma infinito aqui, o maior componente em módulo, 1,86, porque isso aqui, embora esteja negativo, é o maior componente em módulo. Então, divido esse por esse, o valor é 0,18, que é maior que 10 a menos 2. Então, eu preciso continuar as interações. Então, resumindo o processo, até agora a gente tinha essa aqui era a minha aproximação inicial, esta aqui é minha nova aproximação e a variação relativa que eu obtive. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o processo, usando as mesmas equações de interações. Então, eu vou colocar os valores de índice 1 que eu obtive aqui, que é o x1, x2, x3, e vou substituir nessas equações e calcular os novos valores de x1, x2, x3, agora no passo 2. Se eu repetir e fazer todas essas contas aqui, eu vou chegar nesses valores aqui. Então fica como exercício para vocês aí verificarem se realmente vocês chegam a esses valores. E aí vocês vão calcular a variação relativa novamente agora com o x2 em relação ao x1, dividido pelo x2. E aí vocês vão encontrar 0,61. Ainda não é menor que 10 a menos 2. Então eu pego novamente os valores do x2, jogo na equação de interação e calculo os valores de x3. Faço a variação relativas entre eles e obtenho 0,016. Ainda não é menor que 10 a menos 2. Preciso fazer mais uma iteração. Pego os valores de x3, jogo nas equações e obtenho os valores de x4. Então, obtendo os valores de x4, aí eu calculo a variação relativa e é menor que 10 a menos 2. Portanto, a minha aproximação para esse sistema é dada pelo meu x4, que é dado por esses valores aqui. Se vocês olharem bem para esse sistema, vocês vão ver que a solução é 1, menos 2 e 1, né? Tá? Que ele foi montado para dar essa solução, né? 1, 1 menos 2 vai dar 4, vai dar 6, mais 1, 7. 1 menos 10 vai dar menos 9, mais 1, menos 8. Né? 1 vai dar 2, menos 6 vai dar menos 4, mais 10, 6. Tá? Então é 1, menos 2 e 1 a solução desse sistema, já que ele foi montado dessa forma. Ok? Mas você vê que ele está se aproximando mais da minha solução. Se eu continuasse e fizesse mais interações, eu ia conseguir chegar bem perto daquela solução aproximada.